A democracia me diz que é livre o meu direito de pensar, de agir, desde que eu respeite o passo dos outros. Então eu não sei porque eu, particularmente, também concordo. O problema da classe política, eu concordo. Por exemplo, eu não quero eleição agora, não quero. Quando vem falar de eleição para mim, eu digo, cara, eleição não vai resolver o Brasil. O problema do Brasil é a intervenção militar. Agora, tem uma coisa, eu não posso ignorar. Eu não quero eleição, mas se 50% mais 50% mais uma pessoa só, já faz maioria. E 50% mais sendo maioria, pela democracia, já é voto vencido meu. Ou seja, tipo assim, se for contra mim, eu já fui voto vencido. Então eu não vejo por que esse embate. Deixa o cara que faça lá a propaganda dele, política que ele quiser. Lógico, a não ser que o cara esteja fazendo propaganda política, por exemplo, do PT, do PSDB, aí, desculpa, aí vai plantar batata, sabe? Porém, também eu tenho que avaliar o seguinte, dia 27, mais ou menos, foi determinado lá a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro já está sob intervenção. Quer dizer, não há meios, agora não há meios de volta. O próprio comandante-geral, general Vilas Boas, ele falou com o Temer, diretamente ao Temer, que esse é somente o início das atividades, ou seja, virão outras ações agora a partir dessa. Então, quer dizer, beleza, maravilha. Pelo meu modo de ler as coisas, eu estou avaliando que a intervenção militar federal, a nível federal, já está deflagrada. Só que, claro, veja bem, é uma intervenção branca, não é uma intervenção, por exemplo, não foi dado nenhum tiro. Assim como a própria intervenção de 64, ela foi uma intervenção rápida, rasteira, assim, eficiente, eficaz. Ela foi no âmago da questão. E esta está sendo nos moldes que poderíamos esperar de um exército de Caxias. Um exército autônomo, um exército inteligente, um exército de fato preparado para o século XXI. Nós não estamos brincando de casinha. Eles não são homens para brincar de casinha. Eles são homens sérios, homens competentes, homens valorosos. Então, para mim, a intervenção já iniciou de fato. Agora, meu querido, na minha opinião, nós não precisamos mais pedir intervenção nenhuma. É só uma questão de sair às ruas, dando apoio a eles para toda e qualquer atitude que eles começarem a tomar. É cobrar desse povo aí que está falando intervenção, intervenção, intervenção. Gente, você não está vendo que a intervenção já está acontecendo? Então, para de reclamar, para de ladainha, até porque você tem como ensinar o soldado a exercer o seu papel? Claro que não. Se você não é soldado, você não tem como ensinar um soldado a exercer seu papel. Aliás, mesmo que você fosse soldado, você não tem como ensinar um soldado a exercer seu papel, porque ele aprende, hierarquicamente falando, seus superiores. Então não tem esse papo aí. E eu acho que os incomodados que se retirem. E lembrando, como a intervenção já iniciou e como já está em andamento e bastante forte, e bastante acentuado, vamos apoiar e vamos mostrar exatamente isso que o Brasil inteiro precisa. Tenho certeza que essa é a intervenção federal. Primeiro, a intervenção está ocorrendo, sim, ela é plausível, ela é factível, ela é cirúrgica. Agora, veja, nós não devemos esperar, por exemplo, ações rocambolescas, tá? Ações assim milagrosas, coisas que vão ser determinantes de uma hora para outra, de um dia para o outro. Não. Ninguém vai fechar Congresso, ninguém vai fechar Senado, ninguém vai destituir presidente, não é esse o tipo de intervenção que está ocorrendo. O tipo de intervenção que está ocorrendo é uma intervenção branca, é algo assim. Eles foram chamados para corrigir determinadas coisas, essas correções, o Exército sabe melhor do que ninguém, e essas correções são assim pontuais, mas ao mesmo tempo uma coisa puxa a outra. O tráfico de drogas puxa o contrabando de armas, que puxa isso, que puxa aquilo, que puxa a corrupção, que vem tal. Então, quer dizer,
e eles vão atuar em todas as áreas. E eles sabem que um bandido que está ali no Rio de Janeiro, ele tem uma ligação com outro de São Paulo, que tem uma ligação com outro do Espírito Santo, que tem uma ligação com outro do Paraná, e assim por diante. Ou seja, é uma ação que vai se desencadear de norte a sul, leste a oeste, com o objetivo de minimizar o que está acontecendo, diminuir um pouco do que está acontecendo. Não é uma coisa assim que vai ser, digamos, já saem nas ruas e vão prendendo todo mundo e vão. Não é nada disso. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é coisa cirúrgica. Então vai pegar fulano, vai pegar cicrano, vai pegar beltrano, quer dizer, pessoas assim chaves, como o próprio Sérgio Moro está fazendo. O Sérgio Moro, para mim, foi o que desencadeou. O Sérgio Moro, quando eu falo Sérgio Moro, eu quero dizer a força-tarefa da Lava Jato. Não estou querendo endeusar o Sérgio Moro, não é nada disso. Então, a força-tarefa da Lava Jato, ela desencadeou, no meu modo de ver, essa ação de intervenção. Por quê? Porque eles viram que o grande problema, o grande e gravíssimo problema do Brasil está na corrupção, que é, digamos, o meio utilizado por todos os nossos políticos. Então eles vão começar a agir de forma cirúrgica, como já vem agindo, só que a gente não percebe. Nós que somos membros da sociedade civil, nós não temos essa amplitude de visão que eles têm. É como um grande jogo de xadrez. Quando você vai jogar um xadrez com alguém que tenha conhecimento da coisa, as tuas jogadas têm que ser muito bem estudadas. Cada jogada tem um objetivo final, não é? Você não mexe um peão, uma torre, um bispo pelo simples fato de mexê-lo. Tem que ter um motivo, porque você mobiliza aquele ataque, que você faz com que aquela peça vá adiante. Move uma peça simplesmente por movê-la. Tem que ter um motivo. Tá? Então é mais ou menos isso que está acontecendo, é mais ou menos isso que já vem acontecendo, inclusive com a força-tarefa da Lava Jato. Então é uma prova de que isso tudo está bem orquestrado. O próprio Sérgio Moro, claro, natural, arrumando briga com o STF, etc, etc, etc. É claro que ele não está sozinho, é claro que ele tem proteção do Exército, é claro que ele tem proteção do FBI, é claro que existem coisas aí muito sérias por trás disso tudo. É óbvio, é elementar. Não pode ser de qualquer forma, senão ele já seria um homem morto. Ele ainda não foi morto por quê? Porque tem coisas muito maiores por trás dele, tem gente muito mais forte por trás dele. E glória a Deus por isso, e maravilha que seja assim. Assim como o próprio Exército. Então, não adianta, porque vai acontecer agora, muita gente... Eu até acabei de ver ali uma matéria no Facebook lá, porque a mídia que nós temos que nos sujeitar é justamente as mídias da internet, né? Porque Rede Globo, etc., não funciona. Então, a mídia da internet, ali já tem gente dizendo, imagine, estão falando aí em tantos mil homens, mas não tem nem um décimo disso. Quer dizer, as críticas já começaram. O exército está andando pela rua e passeando, meu querido. O exército não vai sair fazendo pirueta no meio da rua para mostrar que está trabalhando. Aliás, uma das características do exército e um dos apelidos do exército, o apelido principal do exército é o grande mudo, ou seja, ele não faz nada. Outra das características do exército é que onde você pensa que não tem ninguém, ali ele está. E ele está olhando para você e cuidando de você o tempo todo. Ou seja, tem gente que não percebe esse tipo de coisa. E não percebe e não quer perceber. Porque tudo bem que você não perceba, eu também às vezes não percebo, claro. Às vezes você anda pela rua e pensa, nossa, eu estou sozinho. Os olhos das forças militares e paramilitares estão em todos os lugares. É claro que a gente fica indignado, porque acontece isso, aquilo e aquilo outro, e não é tomada uma atitude que para a gente seria uma atitude adequada. Né? Eu queria que eles simplesmente saíssem às ruas e já matando um e outro para poder limpar de uma vez.
Mas não é assim que funciona. E é bom que não seja assim. Porque uma atitude dessa forma, como eu acabei de citar, sair matando por aí, é uma atitude ditatorial. O exército não tem característica ditatorial, ele tem característica democrática, porém com regime sólido, eficiente, incisivo. Eles não são de mandar recados, eles vão e executam. Certo? Então é isso que nós temos que avaliar e analisar e ajudar dessa forma. Então, quando você vir alguém criticando, quando você vir alguém falando algo, já comece a olhar o que tem de bom no que está acontecendo para você já começar a enumerar, para você poder coibir esses críticos de plantão que na verdade não são de nada e não sabem nada e não fazem nada, só sabem criticar. Que, aliás, tem muitos no nosso meio. Tem muito intervencionista que ainda não se tocou com o que está acontecendo. Está entendendo? E realmente não tem como se tocar, porque é uma coisa muito sutil. Então nós temos que aprender a ler pelas entrelinhas, gente. O Exército não vai declarar em jornal, rádio e televisão, a não ser que aconteça algo mais sério, onde eles realmente tomem o poder, aí sim, aí eles fazem como fizeram em 64, que entraram via rede de rádio nacional, né, na Voz do Brasil, e via rede de TV, inclusive, declararam que o país estava sob intervenção. Né? Mas não vem ao caso, até porque o próprio Temer declarou ao Brasil que a intervenção no Rio de Janeiro, que inclusive foi pedida pelo próprio povo, o povo fez, o Ratinho fez uma enquete, e nessa enquete o povo dava 92%, 94% de aprovação à intervenção militar no Rio de Janeiro. Ora, é evidente, meu querido, se você vai mexer com o Rio de Janeiro, não tem como você não mexer com São Paulo, com Minas Gerais, com Espírito Santo, com a Bahia. Por quê? Porque um estado liga ao outro, um bandido de um lado está ligado com o outro do outro lado. Não tem como mexer com a sociedade civil do Rio de Janeiro sem mexer com os presídios, sem mexer, enfim, sem mexer com os políticos que estão roubando descaradamente, que estão alimentando o tráfico de drogas. Todo mundo sabe da ligação da Sininho com o Freixo. Todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe, saiu em jornal. A Sininho e o Freixo. A Sininho é o quê? Com todo respeito, me desculpe, mas a Sininho boa coisa não é. O Freixo ligado a ela, ligado ao PSOL, ligado a Corja, me desculpe, boa coisa não é, sabe? E nós vemos que o crime organizado no Rio de Janeiro é muito grande. Agora, não é só no Rio de Janeiro. Eles mandam no Brasil inteiro, eles estão ligados no Brasil inteiro. Estão ligados em São Paulo, estão ligados aqui no Paraná, estão ligados no Rio Grande do Sul. E tem ramificações internacionais que todo mundo sabe. Um dia desses, em uma das favelas do Rio de Janeiro, invadiram lá um barraco, sei lá, e encontraram uma determinada quantidade de dólares e euros e moedas internacionais que seriam utilizadas para pagamento de um contrabando de drogas, acho que na Bolívia, uma coisa assim. Não lembro direito o que foi o assunto. Então nós vemos que as ramificações internacionais são muito grandes. Ramificações, aliás, que o PT está bem enfronhado, porque se você for analisar lá atrás, houve um boato, que para mim não é boato, é verdadeiro, mas tudo bem, eu não tenho como provar, então vamos citar como boato. Houve um boato que o PT teria recebido um carregamento de cocaína da Bolívia para venda aqui no Brasil, para custeio da primeira campanha do Lula. Ora, e isso, sinceramente, me desculpe, para mim não é novidade. Para mim não é novidade. Olha, eu não tenho como provar, mas o Zé Dirceu, para mim, é um dos maiores quadrilheiros que eu já vi em vida. E por aí vai. Não preciso falar de outros. Eu estou citando aí o Zé Dirceu, porque o Zé Dirceu é um cabra bem enfronhado. Tá? Lula, então, o problema do Lula é que ele é um fantochezinho, mas, de qualquer forma, ele não deixa de ser perigoso.
Tá? Ele é um fantoche, de fato é um fantoche. Ele não é, assim, ele é o líder de quadrilha, vai ser condenado como líder de quadrilha, tal, mas na minha opinião ele não é o líder da quadrilha. Aliás, para líder de quadrilha ele precisaria estudar muito ainda. Mais líder de quadrilha que ele é o Zé Dirceu, é o Vacari, o Delúbio, a própria Dilma. A Dilma é perigosíssima. A Dilma e o Zé Dirceu foram treinados pelo exército, pelo exército cubano. Ou seja, eles têm treinamento militar cubano e eles são membros do alto escalão do exército cubano. Então, eles não estão aqui no Brasil à toa, que eles deram toda essa grana para Cuba, não. Tá? Então, e eles são pessoas de altíssimo calibre, de alto coturno, como se diria. O Lula já não. O Lula é um bêbado inveterado que, como ele tem um certo carisma, pegaram ele para engambelar o povo, o Zé Povinho. E é um bom engambelador, um excelente engambelador, vamos dizer bem em português bem claro. Tá? Mas não é só ele, não. Tem aí essa corjinha de vagabundo, tem aquele o Boulos, tem aquele canalha que manda no MST, e por aí vai. Né? A Gleisi Hoffmann, que agora é presidente do PT, essa mulherzinha é líder de quadrilha, ela é quadrilheira. E é uma mulherzinha perigosa. O próprio Requião é um canalha, safado, sem vergonha, vagabundo. Tá? Merece o destaque nesse áudio. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.